perguntou as baixas, esses números eles são meio contraditórios, tá? Os sauditas eles não oferecem esses números, mas acredita-se em cerca de 377 mil fatalidades. Cerca de 100 mil civis podem ter morrido diretamente ou indiretamente a partir dos ataques. Porém, a Arábia Saudita, durante a ofensiva, ela atacou infraestruturas civis, como estações de distribuição de água, eletricidade e diques. Né? Então, o número de baixas, especialmente nas regiões mais afastadas do país, são muito difíceis de mensurar, porque é isso que o Lineker falou, o bloqueio conseguido pelos sauditas não deixa entrar e sair alimentos. Então, houve, só para ter uma ideia, uma onda de deslocamento de 3,4 milhões de pessoas, num país muito pequeno. Então, não se sabe ao certo o número. Acredita-se que das forças militares sauditas e da coalizão perdidas, o número pode oscilar entre 20 e 47 mil homens. Os Houthis, é difícil fazer uma mensuração disso, né? Porém, alguns analistas dizem que essas baixas no meio deles foi menor. A grande vítima teriam sido os próprios civis, tá? Dentro desse efetivo. Só desculpa aí, só para finalizar essa minha participação hoje aqui, para deixar um tempo do Lineker aí. Existe uma contagem no mundo árabe, né, que você, por exemplo, a Argélia. A Argélia é conhecida pelo país de 1 milhão de mártires, né? E existe uma contagem de que 1 milhão de pessoas morreram durante a guerra pela independência da Argélia. Eu, particularmente, nunca encontrei nenhum número oficial que chegue a isso. Mas existe. Então, você conhece a Argélia como 1 milhão de mártires. Então, o Iêmen é conhecido como o país dos 100 mil mártires. O Irã é conhecido como o país dos 5 milhões. Então existe essa teoria sem nenhum número, e também não vai ter, porque você não vai contar isso, né, de 100 mil pessoas terem morrido dentro da comunidade Houthi. Outro ponto importante é que os Emirados Árabes Unidos, dentro da coalizão, exerceu uma política própria. Então, existe hoje uma ocupação de um território, que é a Ilha de Socotra. A Ilha de Socotra, ela está ocupada pelas forças dos Emirados Árabes Unidos. E isso irritou a monarquia saudita e fez com que os países chegassem próximos da cisão. Mas como existem muitos interesses em comum, eles acabaram não se afastando totalmente. Mas você tem, inclusive, um príncipe saudita, né, o MBS, né, não sei se pode falar o nome completo aqui, mas o MBS, né, ele falou que os Emirados Árabes Unidos eram um país de traidores, era um emirado de traidores. Então, você tem essas consequências, né? Quando que o território de Socotra vai voltar para o Iêmen? Eu acredito que nunca, ou quando o Iêmen for capaz de construir uma marinha para recuperar o seu território. Então, essa guerra foi uma tragédia de igual tamanho ou menor do que a tragédia da Síria, e foi completamente ignorada durante esses 10 anos, né? O que é uma coisa muito triste. A gente não pode colocar vídeos aqui, até mandei um para o senhor, né, comandante, da Cleabá, que é o navio. Você tem vídeos terríveis de crianças morrendo por inanição em um bloqueio total, coisa que você não vê na Ucrânia. Por mais que a tragédia ucraniana ela seja maior, a gente sabe disso, mas você não vê ainda pessoas morrendo por inanição por causa de um bloqueio alimentar. A Arábia Saudita, ela fez um bloqueio alimentar ao Iêmen. Você tinha bloqueio total, tudo, até água. As Forças Armadas, a cavalaria saudita, ela sofreu muitas perdas, pelo que o Dilson falou dessas perdas aí. Por quê? Porque ela ocupava os espaços de logísticos. Você não tinha água, não tinha distribuição de nada. Você teve casos em que a Guarda Revolucionária Iraniana, ela traficou água, ela transportou água para manter a capacidade combativa dos Houthi. Então foi do alfinete ao foguete, literalmente, esses modais de transporte aí dele, né? Então o conflito no Iêmen é um conflito que precisa de mais estudos. A gente pode entrar mais à frente aí depois em outra live sobre isso, mas é uma tragédia completa que foi ignorada e poucas vezes se fala, né? E esse conflito só mostrou as diferenças que existem, né, entre Doha, Riad e Dubai.
E agora, né, nesse novo mundo multipolar, você vê que são 3 polos de poder na mesma região. Doha e Ankara, que seguem a mesma linha, Dubai, que segue uma linha, Riad, que segue uma linha, e mais uma vez, a gente sempre fala, naquela live da Síria a gente falou, cada um com seus interesses, e às vezes os aliados, eles têm na mesma região interesses diferentes. O Iêmen é uma dessas regiões em que aliados têm interesses diferentes. Inclusive a Rússia e o Irã divergem sobre a condução do conflito no Iêmen. Então, é um conflito bem complexo.